é um cara que já publicou muita gente bacana e é muito inspirador para mim estar numa feira em que eu vejo tantos livros à disposição de todos vocês. É também uma emoção, uma alegria ser homenageado. E para mim é curioso, né, ser homenageado em vida. Né? Geralmente essas homenagens são feitas quando o cidadão morre. Então, a minha já está sendo feita por eu aqui, então eu já fico mais tranquilo. Né? Me lembra um samba que tem uma estrofe final que diz assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Né? Então, é muito legal estar sendo homenageado em vida, embora estranho, embora não seja muito comum. Eu sou um escritor que estou aí nos caminhos da literatura já faz 32 anos. Eu publiquei meu primeiro livro, Computador Sentimental, em 1992, morrendo de medo. Escrever e publicar, sendo um escritor que vem da minha família, sempre foi muito complicado para mim, a ponto de eu, na minha juventude, ter decidido estudar matemática. Eu queria ficar longe da literatura, longe do ofício de escritor, porque já existia o Graciliano. Ser um escritor no mesmo nível do Graciliano, eu sabia que seria impossível. Havia também meu pai, Ricardo Ramos, um escritor muito celebrado na área de conto. Então eu pensava assim, se eu escrever,
Se eu me arriscar, eu vou ser comparado. Se eu for comparado, provavelmente eu vou perder. Então eu tinha medo quando era menino. Mas aí depois a gente cresce e a gente acaba decidindo fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem vontade. E o que eu gostava, o que eu tinha vontade era de escrever. E eu fui para uma área que o Graciliano pouco circulou por ela, meu pai também pouco circulou por essa área, que é a área de literatura para crianças e jovens. Eu concordo plenamente quando o Nicodemo diz que não gosta de falar em literatura infantil. Falar literatura infantil parece que a gente está falando de uma literatura que ainda vai crescer, que é criança, que não cresceu ainda. Então eu também prefiro falar em literatura para crianças e jovens. E desde 92 eu venho escrevendo, principalmente para crianças e jovens, embora eu tenha escrito também livros para adultos, principalmente no gênero crônicas, tenha terminado de escrever um romance que eu ainda não publiquei, mas escrever para a garotada e para os jovens sempre foi a minha praia. Eu, de 92 até hoje, eu devo ter aí uns 30 livros publicados. Desses 30 livros, eu acredito que uns 25 são para crianças e jovens. E é muito gostoso o contato com as escolas, isso me propicia ir às escolas, conversar com alunos que leram livros meus. Isso sempre me faz muito bem. Há uma ideia, as pessoas costumam dizer que o jovem de hoje, as crianças e os jovens de hoje, não gostam de ler, não são feitas para a literatura. Eu acho que isso é uma mentira. Eu acho que gostam de ler e vão gostar tanto mais quanto encontrarem no caminho e na escola professores que façam uma boa mediação, que façam com que eles se entusiasmem pela literatura. Se o professor for um apaixonado pelo livro, e o que é ser apaixonado pelo livro? A gente vê o que o Nicodemos acabou de mostrar. É alguém que, quando fala de um livro que leu, se emociona. Essa emoção é uma emoção que está naquele professor que é apaixonado pela literatura e pelo livro. E ele certamente vai conseguir passar essa emoção para o seu aluno. E esse menino, esse jovem, vai acabar se entusiasmando pela leitura, se encontrar um professor como esse pelo caminho. Então, a mediação é muito importante. E vocês que têm professores na classe de vocês que conseguem fazer vocês se aproximarem do livro, são pessoas afortunadas. Então é isso, gente. Eu não vou ficar aqui falando também muito tempo, mas eu acho que, resumindo o que eu tinha para falar, primeiro, uma honra para mim ser homenageado em vida, ver alunos aqui, ver jovens que estão começando o seu caminho junto com os livros, e ver que nós estamos numa feira de livros, um universo aí de leitura bastante expressivo e próximo de vocês. Se quiserem ler, o livro é o que não falta aqui nessa feira. Por enquanto, obrigado.
Nicodemos? 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 Ali, Nicodemos. Foi eu? Falo eu agora, é isso? Você está com o Ah, isso. Ok. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Opa. O Nicodemos, você não disse, Ricardo, o Nicodemos, além de ser tudo isso que você disse que ele é um grande escritor, monumental escritor. Há um livro dele chamado A Espera do Nunca Mais, que é das coisas mais belas que foram feitas na literatura brasileira nos últimos tempos. É magnífico. Uma das melhores coisas que eu tenho também. É magnífico. É um livro deste tamanho. É um livro 700 e tal, 600 e tal. Ave Maria, 800 e tal. Como disse como diz, né? Não como disse, o Ricardo diz que o Nicodemos ocupa metade da estante dele e da minha também, né? Porque o livro é um tijolaço e é maravilhoso sobre a cultura amazônica, sobre o Brasil amazônico, né? Que o Brasil desconhece, o Brasil não conhece a Amazônia, né? Existe uma canção antológica de Maurício Tapajós e Aldir Blanc, que se chama Querelas do Brasil, que diz: o Brasil não conhece o Brasil tá matando o Brasil, né? Entenderam, né? Genial, genialíssimo. Então é isso, faz questão de dizer que o nosso Nicodemos, que é amazônico, né? Que é lá da região, retrata muito bem a cultura dele nessa obra-prima. E o Nicodemos disse aqui: quem é que não se lembra da nossa língua portuguesa? Esses meninos aqui não se lembram, porque não viram, né? Podem ver hoje pela internet, YouTube, não sei o que. Mas eu fiz na TV Cultura de São Paulo um programa chamado Nossa Língua Portuguesa, que ficou no ar de 94 a 2012. São 18 anos, né, no ar. E fiz outras coisas em televisão, né, na TV Globo e tal. Mas esse programa Nossa Língua Portuguesa foi o programa mais importante que eu fiz. E o que é que eu fazia nesse programa? Aquilo que eu fazia na sala de aula, que era mostrar para o aluno a língua viva, né? Sem nenhum desrespeito pelos clássicos, muito pelo contrário, valorizando os clássicos, mas não fazendo dos clássicos a única, né, fonte. Então, nesse programa eu falava da língua dos jornais, da língua da publicidade, da língua da música, né, da língua das tirinhas, né, e da língua dos clássicos, né? Estou aqui ao lado do neto de um dos maiores escritores do planeta, Graciliano Ramos, né, do planeta. Eu sempre digo que se Machado, Graciliano não fossem brasileiros, se fossem italianos, alemães, sei lá o que, seriam celebrados mundo afora como, né? Mas não precisa, a gente não sente falta, basta a gente saber que eles existiram e são monumentais. Então, a minha relação com a língua está aqui uma professora. Cadê a professora que trouxe os alunos? Onde é que ela está? Maria Luísa, cadê ela? Está ali, professora, obrigado pela presença. A minha relação com a língua não é a de ficar ensinando regrinha. Eu não uso o termo técnico, eu não falo de adjunto adnominal, nunca falei no meu programa disso, né? Que é uma diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, que nem professor de português sabe, né? Imagine
o pobre do aluno que tem que ouvir aquela história, aquela lorota, né? E a língua viva ali pedindo pelo amor de Deus para ser exibida, para ser mostrada, para ser discutida, os vários registros linguísticos e tal. Então a minha aula de português sempre foi um leque disso tudo, talvez com ênfase maior para música, para letra de música. E eu trabalhei na Folha de São Paulo, conhecem o jornal, a Folha de São Paulo, durante 28 anos. Escrevi mais de 1000 textos sobre língua, sobre cultura brasileira, sobre música brasileira, né? Trabalhei no Globo também durante 9 anos e tal, onde escrevi quase 500 textos. Então eu tenho essa relação direta com a língua no uso. A língua no uso. A língua não é uma só. Há um filme, na verdade um documentário que vocês podem ver pela internet, e eu sugiro que vejam, está no YouTube, chamado Língua, subtítulo Vidas em Português. É um documentário feito por um cineasta, não lembro se de Angola ou de Moçambique, mas é um cineasta que mora no Brasil, Vitor Lopes. Angola e Moçambique são países cuja língua oficial é o português, porque também foram colonizados por Portugal. Nesse filme, Língua, Vidas em Português, eles percorrem todos os cantos do mundo em que se fala português. Brasil, Portugal, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, e Parará, Angola, Moçambique e Timor, que é o último, né, da lista aí dos oficiais. Bom, lá pelas tantas, aparece ninguém mais, ninguém menos do que José Saramago. Já ouviram falar dele, né? José Saramago foi o primeiro escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura. Saramago, que por sinal gostava demais do Brasil e volta e meia estava por aqui, né? Ele era figurinha carimbada no Brasil. E aparece o Saramago no filme, e o Saramago diz o seguinte: penso que não haja propriamente uma língua portuguesa. Há línguas em português. Isso é de uma genialidade absurda. Penso que não haja propriamente uma língua portuguesa. Há línguas em português. Por quê? O povo aqui de Taubaté fala de um jeito, o povo de São Paulo fala de outro, o povo de Santos fala de outro, o povo de Angola fala de outro, o povo de Guaratinguetá, onde eu nasci, eu sou Vale Paraibano, viu? O povo de Guaratinguetá vai falar de outro, vai ter uma diferença, né? As línguas, é a mesma língua, mas não é a mesma língua, né? Não sei se dá para entender, porque as pessoas gostam da exatidão, né? E a vida não é exata nem um pouco, né? Muito pelo contrário, né? Então, é a mesma língua, mas não é a mesma língua. Aliás, isso fica muito claro numa canção que você vai cantar para nós, a primeira. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa canção. É uma canção de 1984, portanto ela está completando 40 anos, né? Uma canção composta por Caetano Veloso. No disco dele de 84, o disco se chama Velô, ele canta essa canção com Elza Soares. É um absurdo. É um absurdo. E a letra é uma aula de linguística, de sociologia, de antropologia, de história, de sintaxe, de prosódia, que é a pronúncia. É uma aula de tudo. Uma aula de língua portuguesa.
prestem atenção na letra, depois eu vou comentar com vocês. Então vamos lá. Língua de Caetano Veloso. É uma canção, como disse o professor, e é um rap. É um rap? Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que curtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a língua. Minha pátria, minha língua, fala mangueira. Todo nosso sambódromo, luz na América Latina. O que quero que pode essa língua? Todo nosso sambódromo, luz na América Latina. O que quero que pode essa língua? Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relax dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na melodia de São Tutu de Carmen Miranda. E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate, checkmate, avise-nos Luanda. Ouçamos com atenção os deles, os delas da periferia. Sejamos o lobo do homem. Lobo do homem, adoro nomes. Nomes em an, de coisas como rã e imã, 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 imã. Nomes de nomes, como Escala, Muda, Chevalier, Glauco Matoso, e Arrigo Barnabé e Maria da Fé, e Arrigo Barnabé. Todo nosso sambódromo, luz América Latina, o que quero que pode esta língua? Todo nosso sambódromo, luz América Latina, o que quero que pode esta língua? Incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Mas se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Beats quer dizer corisco, Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho pátria, quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho pátria, quero frátria. Poesia concreta, prosa ótica, ótica futura. Samurai, chiclete com banana. Será que ele está no tom de açúcar? Tá claro, bro, você e tu, Ian. Quer que eu te faça nego? Nós tanto falamos como quem inveja negros que só tem horrores no gueto do Harlem. Lindos discos, vídeos, a mão cheia, que deixe, que diga, que pense, que fale. Muito obrigado. Muito bom. Olha, nós poderíamos ficar aqui meses falando dessa canção, porque ela é uma varredura completa de toda a nossa história, né? Como falantes de português. Mas eu vou falar só um pouquinho, depois eu vou passar a bola de novo pro Ricardo, porque afinal das contas também tem que trabalhar, né? Os dois aqui temos que trabalhar. O começo da letra: gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa, e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade.
E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixem os portugais morrerem a míngua, minha pátria é minha língua. Fala Mangueira, Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, latim em pó. Isso aí já é um tratado. O português a língua que nós falamos é o português, chamado muitas vezes de a língua de Camões, né? A língua de Camões, vocês sabem quem foi, Luís Vaz de Camões, um dos maiores escritores de língua portuguesa de todos os tempos. E o Camões é tido como o pai do português moderno, não porque ele tenha criado não sei o que, é porque a partir dele, da obra dele, é que se nota uma certa estabilidade na estrutura. Não sei se vocês já leram textos escritos lá para trás, né, em português, só que era um português de 600 anos, 700 anos, né? Português que completou outro dia 800 e tal. Parece português, mas não é assim uma coisa que a gente leia e entenda imediatamente, né? A carta de Pero Vaz de Caminha é uma dificuldade, né? Um negócio, a famosa carta Pero Vaz de Caminha era o escrivão da frota portuguesa que chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500. Né? Bom, a partir de Camões é que se nota uma certa estabilidade nas estruturas e por isso se diz que ele, Camões, é o pai do português moderno, tá? Quando Caetano diz, gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões, esse roçar é usado com todos os sentidos possíveis. Roçar vem do latim rutiare, que é da mesma raiz de romper. O fulano aqui no interior, lá na fazenda, quando vai roçar, ele pega aquele instrumento que eu nunca lembro como se chama, se é foice, se é sei lá o que é, ele roça, ele desbasta, ele vai abrindo caminho, né? E a minha língua, que é o português do Brasil, vai abrindo caminhos nessa língua de Camões, que é o português original lá né? Eu gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Eu gosto de sentir o contato que há entre as duas línguas. A minha língua e a língua de Camões se roçam como pernas de amantes, que se roçam. São línguas que têm um caso, né? Tem um caso, entendeu? Tá? E por aí vai. Eu gosto de sentir a minha língua, roçar a língua. Eu gosto de sentir minha língua falando português, né? Tem 1 milhão de significados aí. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. Para quem sabe inglês, como é que é ser em inglês? Eu sou brasileiro. Como é que se diz isso em inglês? I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Eu estou em Taubaté. Como é que se diz isso em inglês? I am. É o mesmo verbo. To be em inglês é ser e é estar. Em português, ser é ser, estar é estar. Em espanhol também há o verbo ser igualzinho e o verbo estar. Só que o ser do espanhol não é exatamente igual ao ser do português. E o estar do espanhol não é exatamente igual ao estar do português. Em italiano, essere, que é o verbo ser, e stare, que é o verbo estar. Aí então a confusão aumenta, porque quando o cara vai estudar italiano e ele pega uma frase que em português é com o verbo ser, ele quer traduzir para o italiano e usa o verbo ser em italiano, entra pelo cano, porque não é o verbo ser que se usa naquela hora, é o verbo estar. Então, quando o Caetano diz,
gosto de ser e de estar, ele está dizendo gosto daquilo que a minha língua tem de próprio, de característico, de seu. E quero me dedicar a criar confusões de prosódia. Ele é poeta, escritor. O escritor segue a norma se quiser, se não quiser manda a norma para o inferno, né? E subverte a norma quando há criatividade para isso. A prosódia é a pronúncia. Quando ele diz quero me dedicar a criar confusões de prosódia, porque é esse mesmo trabalho de subversão artística, criativa, né? E quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão, uma abundância de paródias. A paródia é o texto que se apoia em outro, tem a mesma estrutura do outro, até repete algumas coisas do outro, mas mexe com o outro, altera o outro, satiriza o outro, ironiza o outro. Nós temos, por exemplo, a famosa Canção do Exílio, escrita por Gonçalves Dias, vocês devem conhecer. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, e por aí vai. E esse poema foi parodiado 1 milhão de vezes por 1 milhão de escritores. Minha terra tem macieiras da Califórnia onde cantam gaturanos de Veneza, escreveu o genial Murilo Mendes, um poema antológico, que é uma sátira da Canção do Exílio, chama-se Canção do Exílio também, né? E quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão, uma abundância de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Sabe aquele negócio chamado furta-cor? A garotada de hoje, não sei se já viu um troço furta-cor, né? Não viu? É um troço assim, é sei lá, uma régua, né? Você olha assim, tem uma imagem, aí você mexe, tem outra imagem, muda completamente a imagem, furta a cor, vai mudando a cor, muda tudo, né? E por isso que o Caetano disse: eu quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias que encurtem dores, porque um dos papéis da literatura é encurtar a dor, né? E furtem cores, quer dizer, você olha aqui parece uma coisa, olha lá parece outra coisa, como camaleões fazem. Gosto do Pessoa na Pessoa, da Rosa no Rosa. Pessoa é Fernando Pessoa, um grande poeta português. Rosa é Guimarães Rosa, um grande escritor brasileiro. Gosto do Pessoa, gosto da Pessoa no Pessoa, gosto da Rosa no Rosa. Ele está pegando substantivo concreto, substantivo próprio, substantivo comum, né? Rosa, rosa, pessoa, pessoa. Pega o substantivo comum, pessoa e rosa. A pessoa, você é uma pessoa. A rosa que está no jardim, e brinca com o sobrenome de dois grandes escritores. Um é brasileiro, o outro é português. Um é conservador na escrita. Conservador não é uma palavra necessariamente ruim. Conservador porque a preocupação do Pessoa não era a questão da inovação linguística, era outra. Então esse Pessoa é um poeta que escreve em português, português padrão e tal. O Rosa não escreve em português padrão. O Rosa escreve em Guimarães Rosés, né? É a língua de Guimarães Rosa, que é bem parecida com o português, mas é a língua de Guimarães Rosa, né? Então ele faz esse jogo para mostrar Brasil, Portugal, o prosador e o poeta, o da linguagem conservadora e da linguagem revolucionária, e por aí vai, né? Gosto do Pessoa na Pessoa, da Rosa no Rosa, e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. Isso é uma discussão, se você quiser falar, uma discussão filosófica, vem lá de trás, lá de Aristóteles, a questão da poesia, da prosa, isso e aquilo. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade, e quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os Portugais morrerem à míngua. Quando ele diz e deixa os Portugais morrerem à míngua, ele está se referindo a um texto que um dia Fernando Pessoa escreveu. Fernando Pessoa nasceu em Portugal, com 5 anos de idade ficou órfão de pai
A mãe dele se casa novamente e o padrasto era um comerciante que vivia aqui, ali. Eles se mudaram para a África do Sul. Com 5 anos, Fernando Pessoa estava na África do Sul, país de língua inglesa. O Fernando Pessoa foi praticamente alfabetizado em inglês, tanto que ele escreve muitos textos em português e em inglês, né? E depois ele volta, com 17 anos, ele volta para Portugal. Segundo contam, ele volta fugido, ele se enfia num cargueiro, né, clandestinamente, para voltar para Portugal. E ele escreve um texto em que ele fala muito da relação dele com a língua portuguesa. E ele diz que Portugal pode sumir do mapa, Portugal pode afundar, eu posso acordar amanhã e Portugal não mais existir, as armas portuguesas podem ir para o inferno, pode acabar tudo, desde que a língua portuguesa sobreviva. A minha pátria é a língua portuguesa. Aí ele cunha essa frase, né? Então deixa os portugais morrerem a míngua, minha pátria, minha língua. Morrer a míngua quer dizer que, né, morrer na pior, na miséria, né? Como escreveu Pessoa, pouco me importa se Portugal, e ainda ele põe portugais no plural, que é para dizer todos os portugais, tudo que for relativo a Portugal pode morrer, basta que a língua portuguesa sobreviva. Minha pátria é a língua portuguesa. E deixa os portugais morrerem a míngua, minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira. E quando ele diz fala, Mangueira, ele chama a Mangueira para dizer: Mangueira, fala. E fala para provar que tudo que eu estou dizendo é verdade. Ou seja, a língua da Mangueira é português, mas é um português que não é mais português. É a mesma língua, mas não é a mesma língua. E aí vem a estrofe arrebatadora que diz: Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, latim em pó. O que quer, o que pode esta língua? Flor do Lácio, Lácio é o nome em português da região da Itália em que fica Roma. Roma, capital da Itália, e capital do Lácio, que em italiano é Lazio, e que em latim é Latium, né? O português é uma língua tida como neolatina, uma das tantas línguas neolatinas: português, espanhol, francês, italiano, né? E muita gente diz que o português é a última língua a ter sido formada do latim, até por uma questão geográfica, só para olhar para o mapa, para você ver que Portugal fica do lado esquerdo, lá no canto, caindo na água. Então, última flor do Lácio, última flor do latim, que é o português. Flor do Lácio é o português no berço, em Roma, no latim. Sambódromo. Sambódromo é uma palavra que só existe no português do Brasil. Não há sambódromo em Angola, Moçambique, Portugal. E é uma palavra que designa um lugar onde acontece uma manifestação tipicamente brasileira, samba, escola de samba. E é formada, sambódromo, é formada por dois elementos que não são portugueses, nem latinos. Samba, que é uma palavra africana, vem da origem, a origem é de umbigo, umbigada, né? Movimento. E dromo, que é o mesmo dromo de autódromo, de velódromo, dromo que em grego quer dizer corrida, correr, é o lugar em que, né? Então sambódromo é uma palavra híbrida, formada com um elemento africano e um elemento grego, que nomeia um fato típico do Brasil. É uma palavra do português brasileiro. Então, quando ele diz Flor do Lácio, Sambódromo, ele põe 2000 anos de história numa linha. Porque Flor do Lácio é o português nascendo, é o berço, é Roma, é o latim. Sambódromo é o português do Brasil, 2000 anos depois, né, designando um fato, uma palavra portuguesa que não tem origem portuguesa, designando um fato da cultura brasileira. Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, porque o Brasil é o único país das Américas em que se fala português, né? América lusa, Luz América, luso é português,
nos América, latim em pó, latim pulverizado, ou seja, não é mais latim coisa nenhuma, né? Nem português de Portugal é mais, quanto mais latim. O que quer, o que pode esta língua, ele pergunta. E a língua, essa língua pode tudo, pode inclusive propiciar esse nosso encontro aqui em Taubaté. É isso. Pessoal, vocês acabaram de ouvir uma coisa muito importante, quer dizer, a análise de um texto, do texto do Caetano, que é basicamente, na minha opinião, uma confissão do Caetano. O Caetano discorrendo sobre o que é importante para ele, como artista discorrendo sobre o que é importante para ele, e de uma forma caetaniano, né? Como dizia o Djavan, de uma forma muito bendita, muito inspirada, e a gente que escreve, para quem escreve, fica às vezes uma certa sensação de que nem sempre você tem o perfeito domínio do que você está querendo dizer. As coisas às vezes brotam, né, durante a feitura do texto, durante aquilo que você está escrevendo, de um jeito que você muitas vezes nem percebe. E uma das coisas que eu fico mais impressionado quando eu vejo uma música como essa do Caetano é que ele percebeu tudo. Tudo que foi dito ali foi dito propositalmente, não escapou nada, nada veio de algum lugar que ele não soubesse de onde estava vindo. É fruto de uma vida intensa, de uma vida culta, de uma vida de quem estuda, de quem lê. E isso é o texto basicamente de alguém que leu, de um intelectual, de alguém que se preocupa com a cultura, né? De alguém que se preparou muito para ser quem ele é hoje. Eu acho que é isso um pouco que está na vida de muitos escritores. Quando a gente para assim, ouvindo o Pasquale falar, eu estava dizendo estava pensando em quais são, como escritor, as minhas referências, né? O que para mim é importante. E claro que muitas coisas, muitas referências importantes para o Caetano, para mim também são importantes, também fizeram parte da minha educação, da minha formação, do meu mundo, né? Existem muitas coincidências, né? Fernando Pessoa, a poesia, para mim, foi muito importante na vida de uma forma muito especial. Quando eu tinha 14 anos, eu escrevi um soneto. Não sei se todos aqui sabem, soneto era talvez a especialidade maior do Camões. Camões foi aquele, na minha opinião, fez os sonetos mais bonitos. Então é uma forma poética que no soneto italiano, que é o soneto que Camões escrevia, tem 4 estrofes, 3. E a rima, a chave de ouro no último verso. Eu, quando era menino, tinha 14 anos, resolvi escrever um soneto. E fiquei com aquele soneto, muito corajoso que eu era, fui mostrar para minha mãe. Minha mãe olhou o soneto
leu assim e falou: olha, filho, eu acho que tá bom, mas mostra pro teu pai. Teu pai é escritor. Eu não sou escritor. Eu falei: eu tenho que mostrar pro papai. Ela falou: é. Aí eu segurei um pouco, esperei um pouco. Chegou num domingo, eu vi meu pai assim no canto, falei: eu acho que dá para eu mostrar o soneto para ele. Peguei e entreguei o soneto na mão do meu pai. Meu pai parou, leu o soneto. Meu pai tinha um bigodão assim, o bigodão dele tremia assim um pouco quando ele ficava irritado, sabe, quando ele gostava. Acabou de ler, olhou para mim e falou: como você tem coragem de escrever uma porcaria tão grande? Esse foi o primeiro, como se diz hoje, feedback, né, que eu tive com relação ao meu soneto. Mas meu pai não parou, e aí é que eu acho que vem a coisa legal. Eu estava no escritório do meu pai, onde tinha as estantes com os livros do meu pai. Meu pai olhou para mim e falou: o que você já leu de poesia? A pergunta me surpreendeu assim. Eu falei: nada. Eu me lembre assim, eu não li nada de poesia. Eu falei: como você quer escrever poesia se você não leu poesia? Então vamos fazer uma coisa, guarda esse soneto. Vem cá. Aí ele me levou num canto da estante, que tinha Manuel Bandeira, Cassiano Ricardo, Fernando Pessoa, Drummond, João Cabral, todos os grandes poetas brasileiros. Ele falou: olha, faz uma coisa, começa a ler da esquerda para a direita e lê essa prateleira inteira. Você é capaz de fazer isso? Eu era um bom leitor, eu não tinha lido poesia, mas eu gostava de ler. Eu falei: tá, vou ler. E peguei aquilo como lição de casa, né? E fui lendo, até que li a prateleira inteira. E aí cheguei para o meu pai e falei: pai, acabei de ler aquela prateleira, li todos os livros que tinham lá. Então ele falou: então vai pegar aquele poema que você escreveu. Aí eu peguei, ele falou: leia e me diga o que você acha. Eu li e falei: pai, realmente está muito ruim. Aí ele falou: então vamos fazer uma coisa agora, senta aqui comigo, traz papel e lápis. Eu trouxe e falou: olha, num poema existe verso, nos versos existem sílabas. Se tivesse 5 sílabas, a redondinha é menor. Se tivesse 7, a redondinha é maior. Existem os versos heróicos, os versos alexandrinos, 10, 12 sílabas, né? Pega um livro lá, traz aqui. Vamos pegar aqui, Manuel Bandeira, conta aqui quantas. Eu peguei um poema, era redondilhado e redondilha maior, né? E eu comecei a ver: puxa vida, mas os poetas escrevem poesia contando sílabas. Coisa interessante. Quando eu entendi tudo isso, ele falou: agora faz um favor, pega o seu soneto, com tudo isso que você leu e aprendeu, e escreve esse soneto de novo. Eu peguei o soneto, escrevi outra vez, levei para ele, ele olhou e falou: agora está muito bom. Quer dizer, então, é um pouco isso que eu falo de mediação, que eu falo de aprendizado, que eu falo de leitura, que eu falo de cultura, que eu falo da gente se preparar para ser alguma coisa que a gente deseja ser. E eu confesso para vocês que isso, embora eu reconheça que ele não seja o melhor poeta que tinha naquela prateleira, afinal naquela prateleira tinha Drummond e tinha João Cabral, mas um poeta que eu fiquei encantado e que a vida inteira foi o meu poeta, aquele que, se eu fosse fazer uma canção como Caetano fez, eu colocaria como aquele poeta, que é o poeta do meu coração, eu citaria Manuel Bandeira. Foi o poeta que mexeu comigo, e até hoje eu sei muita coisa de cor do Bandeira, porque para mim foi um poeta muito
importantes naquela fase dos meus 14, 16 anos. E quando a gente lê nessa época, a gente não esquece, né? A gente grava as coisas que a gente lê. Então, eu acho que é um pouco isso, um pouco dessas referências, né? É para mim a emoção de estar aqui em Taubaté e saber que o primeiro livro que eu li na minha vida foi Reinações e Narizinhos, do Monteiro Lobato, quando eu tinha 7 anos de idade. Eu estava doente com hepatite. Minha avó Heloísa, viúva do Graciliano, que morava no Rio, veio a São Paulo, pegou o livro e começou a ler para mim. E aí ela precisou voltar para o Rio e falou: olha, eu vou precisar voltar para o Rio, mas a semana que vem eu estou de volta e continuo lendo o livro para você. Ela viajou, eu peguei o livro e acabei de ler sozinho, porque eu não tive paciência de esperar. Então, eu costumo dizer, eu tenho profundas restrições ao Lobato hoje, mas eu costumo dizer que eu aprendi a ler com Monteiro Lobato. Foi lendo Monteiro Lobato, eu comecei a gostar de ler e comecei a gostar de literatura. Eu tenho restrições ao homem racista, que era Monteiro Lobato, e o que ele colocou de racismo na sua literatura. Mas eu consegui ler Monteiro Lobato sem virar um ser humano racista, ainda bem. Por isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o Lobato, e eu volto a falar em mediação. Eu acho que o Lobato precisa, ao ser lido nas escolas, ser muito bem mediado. Mas eu acho que é um pouco disso que a gente vê nessa música, essas referências da gente, né? Lobato, Mark Twain, os escritores que a gente leu na infância e que fizeram a gente gostar de ler e tentar escrever depois. Eu acho que é isso. Há uma coleção, né, que eu não sei se ainda é editada, chamada Para Gostar de Ler, né? Ainda é Da arte, quem arte. fez foi o Jiro Takahashi. A coisa tem textos maravilhosos lá, maravilhosos. E o título Para Gostar de Ler é adequadíssimo, porque aquilo ensina a pessoa a gostar de ler, né? É uma coisa impressionante. É um texto melhor que o outro, de grandes autores, né? De grandes autores. Estava falando aí, Ricardo, das influências e tal, e eu estava pensando nas influências de hoje. A gente está vivendo um período nefasto, medonho, horroroso, de uma realidade paralela. A realidade não é mais a realidade. A realidade é a que está no Zap Zap, no grupo da firma, no grupo do prédio, no grupo do sei lá o que, do Zap, do WhatsApp. A verdade não é mais a verdade é a que está lá. Dia desses eu vi um camarada que é professor da GV em São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. Ele não é brasileiro, ele é alemão, se não me engano, mas fala português direito, né? E ele dizia lá que tinha estado nos Estados Unidos por um tempo, estava acabando de chegar, e que ele fazia referência a um trabalho científico ligado à percepção das pessoas da realidade. Então, pesquisa feita, trabalho científico feito nos Estados Unidos. Então, perguntava-se às pessoas, por exemplo,
as ações das empresas americanas, como é que estão? Estão subindo, estão descendo? Resposta favorita, resposta mais dada: estão descendo ladeira abaixo. Mentira, estão todas no sentido contrário, né? Como é que está o desemprego nos Estados Unidos, né? Altíssimo. E aí a resposta é 30%, 40%, as respostas mais dadas, e a resposta campeã altíssima. Os Estados Unidos estão com 3,5% de desemprego, o que é considerado emprego pleno emprego, não tem desemprego, é só querer trabalhar que trabalha. E assim vai, uma série de perguntas, e as respostas campeãs sempre falsas, respostas que não têm nada a ver com a realidade. E aí eu estou pensando aqui no Ricardo falando das referências, o Drummond, o Bandeira, o Bandeira, meu Deus do céu, que é um poeta, talvez dos três que você citou, o João Cabral e o Drummond, o Bandeira é aparentemente o menos complexo, mas é o que vai mais fundo, né? E o Bandeira é impressionante, com 2 linhas, essas pessoas formaram o caráter da gente, formaram a maneira de ver o mundo. E a gente vê hoje tanta besteira sendo dita a respeito do trabalho dos professores de literatura, de filosofia, tanta besteira sendo dita a respeito da poesia, né? Aquele desgraçado que esteve no poder até o dia 30 de dezembro de 2022, né? Aquele maldito, amaldiçoado, que genocida, que nem esperou o dia 31, fujão, ladrão, porque pegou avião público e foi embora para uma coisa privada, e ninguém diz nada a respeito disso, gastou o meu dinheiro de combustível para fugir do Brasil no dia 30 de dezembro. Esse infeliz desclassificado, desqualificado, esse maldito, filho direto do demônio, montou uma equipe de desgoverno todinha voltada para o negacionismo. Então, Ministério da Educação, uma tragédia, um fracasso, um pior que o outro. Entrava um, saía outro, saía um, entrava outro, e por aí vai. E além da questão da corrupção, a questão da estupidez. Então, ministro da Educação dizendo que filosofia é coisa de viado, que o que importa é ensinar tecnologia. Ora bolas, como é que se aprende tecnologia sem capacidade de raciocínio lógico? E quem ensina o raciocínio lógico é a filosofia. O Ricardo não disse, mas eu vou dizer, ele disse que estudou matemática, mas não disse categoricamente, sou matemático. Ele é matemático, trabalhou com TI durante 35 anos. Né? É um literato matemático, matemático literato, ou tudo isso misturado. E você sabe muito bem que, sem domínio de raciocínio lógico, a TI vira uma porcaria. A TI é tecnologia da informação. E esses camaradas hoje fazem você acreditar que você pode sobreviver sem as ciências humanas, que é tudo frescura. Literatura, poesia, filosofia, geografia, história, tudo bobagem. É o que eles pregam, é o que eles dizem. E aí eles não conseguem, né, ler um problema de matemática, porque eles não conseguem ler. Simplesmente não conseguem ler. Então eu estou aqui, que é uma feira do livro. Aliás, o Bozo disse que
os livros, esses livros que são postos nas escolas, tem muita coisa escrita. Livro tem que ter figura. Emoso, analfabeto, débil mental. Ah, meu Deus do céu. Como está demorando para ir preso, hein? Eu queria aqui só Pois é. dizer o seguinte, eu esqueci no começo, me emocionei, esqueci de coisa importante. O livro do Ricardo Ramos Filho, o último livro dele, para crianças, tá? Está à venda ali numa das mesas. Tá? É importante prestigiar nosso autor homenageado. Tá? Como eu disse no começo, o grande personagem da noite é o livro. Todo respeito ao autor. Então, em suma, não acreditem nessas lorotas. Não acreditem, é preciso estudar, é preciso ter calo nas nádegas, entendeu? Porque a bunda tem que ficar na cadeira. É isso que eu quero dizer. Tem que ler, tem que estudar. Você viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Você acha que essa tragédia que aconteceu lá é o quê? Deus estava de mal e resolveu? Pô, aquilo é resultado direto da negação da ciência. Aquilo é resultado direto do negacionismo, né? Pode tirar toda a vegetação de perto de rio, tira, arrebenta, planta soja, põe gado, põe boi, né? E cadê a vegetação para segurar a água? E o mais triste de tudo é que eu não sei se dá tempo de corrigir todos esses erros. Eu acho que já era. Eu também tenho essa percepção, sabe? Assim, uma devastação tão grande, e aquilo foi feito. O que acontece no Rio Grande do Sul, por exemplo, a legislação ambiental lá, a legislação do Estado, foi toda derrubada pela Assembleia Legislativa de lá, que pôs no chão toda a regulamentação, exatamente como dizia aquele que foi ministro do Bozo: deixa passar a boiada. Eu acho que é sempre bom lembrar, e eu gosto de me lembrar disso com uma espécie de vingançazinha, que o Estado do Rio Grande do Sul teria eleito o Bozo. Sim. E não o Lula. Sim, sim. Eles que agora sofram as consequências da gente que cuidou do Estado. Sabe, é um negócio, e aquilo é a negação da ciência. É a negação completa da ciência. Vacina, pandemia. Então, por favor, a ciência é o que nos salva num dos lados da vida. No outro é a poesia, né? que nos salva mais que tudo. A poesia nos salva. A poesia é... A arte nos salva. A arte não nos salva. A arte é pão. É pão para o espírito. E a gente, sabe, quando a gente tem a oportunidade de estar diante de um objeto artístico, um livro, um quadro, um filme, uma canção, uma escultura, e quando a gente entende ou tenta entender o significado daquilo tudo, a gente avança, a gente evolui, o espírito fica mais claro. Você tem mais três, acho que aquela do Cariri, o último pau de arara, o nosso querido... Eu gostaria de falar para vocês que o Ricardo Ramos Filho, ele é neto do grande Graciliano Ramos. O professor já disse, um dos maiores escritores do planeta. Que escreveu muitas obras-primas, mas a que mais me toca é Vidas Secas. Eu li. Que é um negócio... eu não tenho palavras para definir esse livro, Vidas Secas. Acho que é um livro de leitura obrigatória, né? De leitura obrigatória.
E é impressionante como o Graciliano consegue captar todos os lados da questão, né? Impressionante, é impressionante. Isso foi feito, isso virou filme também, década de 60, né? 64, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Nelson Pereira dos Santos é um filme absurdo de bonito, preto e branco, bonito a peça, acho que se acha por aí, não é difícil não. Tá no YouTube, quem quiser ver pode ver. Então, o último pau de arara. O último pau de arara, como o professor disse, existem várias línguas portuguesas dentro da língua portuguesa. Alguém aqui sabe o que é pau de arara? Tem mais de um sentido. Tem mais um sentido. Um deles, desgraçadamente, durante a ditadura militar, foi muito usado, não só como termo, mas como instrumento mesmo. O pau de arara é um instrumento de tortura. Né? Horrível, medonho. Mas na canção do Venâncio, do Corumba e do... Quem que é o terceiro José autor? Cândido. José Cândido, são 3 autores. O pau de arara é só o caminhão que leva as pessoas montadas na carroceria, né? O imigrante. Então, em homenagem a Graciliano Ramos, que é um nordestino de Alagoas, né? E eu vou tocar o último pau de arara de José Cândido. Muito bacana ouvir isso, porque essa era uma das músicas preferidas do meu pai. Meu pai adorava essa música. Foi do José Cândido, Venâncio e Corumba. Muita gente gravou. Muita gente gravou, mas a gravação mais conhecida é de Luiz Gonzaga, o Gonzagão. Então vamos lá. A vida que sofre quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri, é no último pau de arara. Só deixo meu cariri, é no último pau de arara. Na minha vaquinha tiver o couro e o osso, e puder com um chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal em outros campos no mar, eu só deixo meu cariri, é no último pau de arara. Só deixo meu cariri, é no último pau de arara. Daqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, já tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri, é no último pau de arara. Eu só deixo meu cariri, é no último pau de arara. Só deixo meu cariri, é no último pau de arara. Eu só deixo meu cariri, é no último pau de arara. Obrigado. Essa música me emociona muito, porque a casa da minha infância foi uma casa muito musical. A gente ouvia muita música em casa, porque da mesma maneira que a gente, eu, o Pasquale, a gente se exalta tanto quando fala daquele imbecil que governou antes do Lula entrar, Que desgovernou. a gente que desgovernou, a gente quando vivia a ditadura no país, e a gente viveu uma ditadura militar muito nefasta, que matou muita gente, muito perigosa, né? Com um cidadão que é ídolo, que era ídolo do Bolsonaro, né? O brilhante Ustra, torturando e enfiando o rato vivo nas partes das mulheres, né? Era essa a tortura que ele fazia. Mas na minha casa a gente ouvia música e a gente, muitas vezes, as músicas eram feitas na época, principalmente pelo Chico, pelo Caetano, eram músicas cujas letras tinham um sentido. Esse pessoal da direita
é muito pouco instruído, é muito pouco letrado, então eles deixavam, os censores deixavam escapar letras que diziam muito, e a gente vibrava com essas letras, porque a gente entendia o que essas letras queriam dizer, e eles tanto não entendiam que não censuravam. Então a gente vibrava em casa com isso. E de vez em quando, como era uma casa de um nordestino, meu pai era de Maceió, nasceu em Palmeira dos Índios, mas foi criado em Maceió, duas cidades de Alagoas. A gente ouvia muita música nordestina. Eu me lembro que a banda de pau e corda, o Quinteto Armorial, e eu ouvia muito o Cariri, e meu pai cantava isso, e a gente cantava com ele, e a versão que a gente ouvia em casa era a versão do Fagner. O Fagner também cantou no disco Manera Frufru Manera, 73. Então essa música do Belchior, da turma do Ceará. Belchior era outro que a gente ouvia muito, né? Fagner, Belchior. Vocês conhecem Belchior? Ednardo tinha uma música que fez muito sucesso na época, que chamava Pavão Misterioso. A gente ouvia. Foi a abertura de novela. Foi a abertura de novela. Essas músicas são músicas que fizeram a minha infância. Às vezes eu penso que essa gente que governou o país anteriormente, eles não ouviam música, porque eu acho que, ou então só ouviam sertanejo, que não é música, né? Porque eu acho que alguém que tivesse ouvido música de boa qualidade, prestasse atenção nas letras das músicas, seria um pouco mais culto, um pouco mais inteligente, menos analfabeto. Eu tenho essa impressão. Estou aqui pensando alto. Mas é isso mesmo, é para pensar alto mesmo, que é o nosso papel, né? Dizer, eu não me nego a dizer essas coisas, temos que dizer. Lembrando, gente, que a gente tem agora no país um congresso tão vagabundo, né, que uma pessoa como Luiz Erundina, depois de ouvir aqueles malditos, como diz o professor Pasquale, falar, teve uma crise e foi internada. Porque é muito difícil você estar no mesmo ambiente, quanto mais ouvir um cara como Nicolas Ferreira falar. Não é possível. Eu acho que se ele estivesse na minha frente falando, eu ia para cima dele e ia bater nele. Não tem jeito. É muito complicado lutar contra a ignorância. Não dá. A ignorância. E o que aconteceu com a Erundina foi que ela baixou o hospital, porque deve ter ficado muito nervosa, muito assustada com o absurdo da ignorância que está lá naquele congresso. A senhora quer falar? Venha buscar o microfone, por favor. Eu levo para a senhora. Quero agradecer vocês aqui, abrilhantando a gente com uma conversa incrível. Mas eu gostaria muito de perguntar para o Ricardo sobre a União Brasileira dos Escritores. Pois não. Eu fui associada, fui muito bem tratada. Eu lembro de você. Nossa, foi uma alegria enorme participar da União Brasileira dos Escritores. Eu queria que você contasse um pouco do que se trata a União Brasileira dos Escritores. É uma entidade, eu sou presidente dessa entidade, eu sou presidente da União Brasileira dos Escritores. É a entidade que representa os escritores mais antiga que tem no país. A OBE nasceu em 1958 e existe até hoje. É uma entidade que tem como função principal defender as liberdades democráticas, defender as necessidades do escritor, o direito autoral, a possibilidade do escritor publicar. É uma entidade que fica do lado do escritor, para que o escritor possa ser escritor num país onde é tão difícil ser escritor,
de uma forma mais próxima o possível do ideal. A gente ainda está se esforçando muito para fazer muita coisa, mas a gente já conseguiu crescer muito. Quando eu assumi a diretoria assumi a presidência da UBE, a UBE era uma entidade que estava quebrada, tinha poucos sócios, tinha muitas dívidas. A minha preocupação foi pagar todas as dívidas, trazer mais sócios para a entidade. Hoje ela é uma entidade que tem superávit, que é uma entidade que tem um número maior de sócios, que consegue hoje, por exemplo, ela é uma das patrocinadoras do prêmio Audálio Dantas, que está acontecendo hoje e que está dando o troféu Audálio Dantas para o Ricardo Porto. Deve ter um diretor lá, espero que ele tenha ido, eu pedi para ir, um diretor da UBE representando a UBE nesse evento em São Paulo hoje. Então, a UBE hoje é uma entidade que vai muito bem e que convida os escritores a se associarem, porque serão muito bem-vindos. Isso eu posso garantir, isso eu garanto aqui. Nós temos mais uma canção para ouvir, uma canção muito legal, chamada Chiclete com Banana. Chiclete com Banana é nome de um grupo por aí hoje, né? Um grupo baiano, né? Mas o Chiclete, a música Chiclete com Banana nada tem que ver com o grupo Chiclete com Banana, ela é dos anos 40, por aí. Sim, é de autoria de Gordurinha e Almira Castilho. Foi imortalizada por Jackson do Pandeiro. Eu peço essa referência para falar, eles são os protagonistas, né? E o Gilberto Gil gravou essa música também, no disco de 72, gravado na Inglaterra. Gravado na Inglaterra, quando ele estava voltando o Expresso 2222, que é genial, um disco maravilhoso. E fala do colonialismo da língua inglesa, das línguas anglo-saxônicas, sobre os países, né? A língua portuguesa, enfim, né? Que acaba sendo vítima do inglês, né? Hoje é black, fly, é tudo em inglês. Então essa música de 1940 já tira um sarro disso, né? Prestem atenção na letra. Nessa coisa. Então vamos tocá-la aqui. Ela diz o seguinte: aliás, um adendo. Ele é de Guaratinguetá, até lembrei de um verso de Oswald de Andrade. Uma vez fui a Guaratinguetá, e tive uma vontade vadia como fotógrafo. Oswald de Andrade, caderno do aluno de poesia, Poesia Pau Brasil. Guaratinguetá, terra das garças brancas. Nós vamos para a canção. Eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim, quando ele pegar no bandeirinho zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, e eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete que eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim, para com dele, pá, 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 para com dele, pá, para com dele, pá, 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 o samba rock, meu irmão, pá, 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 para com dele, pá, 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 para com dele, pá, 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 quero ver a confusão, mas em compensação, eu quero ver o boogie-boogie de bandeira e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Eu quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Eu só boto hip-hop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim, quando ele pegar no bandeirinho zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, e eu vou misturar Miami com Copacabana,
chiclete que eu misturo com guaraná, e o meu samba vai ficar assim. Samba rock irmão. Aliás, me desculpem, eu sou falante. Esse R que a gente fala aqui no interior, principalmente aqui no Vale do Paraíba, que é o R retroflex, tarde, porta, é o mesmo R do inglês. O R que, na verdade, domina o mundo, né? Então não tenhamos vergonha de falar o caipirês. Só ponho bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Vocês sabem quem é tio Sam, né? Sabem? Todos sabem? Os States, né? Estados Unidos. Para ser direto e reto, né? E essa canção magnífica coloca isso. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Fala da rumba, né? Porque você sabe que ainda hoje americano acha que tudo que está para baixo lá é tudo a mesma coisa, né? Abaixo dos Estados Unidos é tudo a mesma coisa, fala a mesma língua, é tudo um troço só, né? Então, e na Europa também ainda é assim, viu? É uma coisa vergonhosa isso, né? Ainda na Europa muita gente acha que a gente fala espanhol, que a nossa língua oficial é o espanhol. Muita gente acha que Buenos Aires é a capital do Brasil. É o máximo que eles conseguem chegar perto de Brasília, Buenos Aires, que só fica a 2.000 quilômetros de Brasília, né? E é outro país, é outra história. Então, estão muito perto de eleger de novo outro Satanás, igual que a gente teve aqui, né? Outro, talvez seja até, não, pior do que o que a gente teve não existe, mas também muito ruim, muito ruim. mas é isso, é questão da influência. A gente não tem, é bom dizer isso, né? A gente não tem uma posição xenófoba de jeito nenhum. Sabe o que é xenófobo? Xeno em grego é estrangeiro, né? E fobo é aversão ao estrangeiro. Não se trata de ter aversão ao estrangeiro, não é isso. A aversão é outra, é o colonialismo, é a cabeça colonizada, né? A cabeça que funciona como... Isso é complicado, muito complicado. A leitura nos safa disso. A leitura nos safa disso. Só a leitura nos safa disso. A leitura, as artes em geral, o cinema, né? A música. Engajado. Tudo isso engajado com a realidade, claro, lógico, né? É isso. Gente, eu acho que a gente já falou Disseram que às 8 a gente bastante, falaram que era para gente falar até às 8, né? A gente pode responder perguntas, se vocês quiserem. Opa! Boa! Eu gostaria também que o Marcelo Theo falasse um pouquinho dele. Ele vai estar nesse evento, né, num momento criado para ele mesmo, mas ele poderia já dar uma dica, dizer o dia da apresentação dele, etc. Olha Seria aqui, pessoal, bem-vindo. esse livro aqui foi ele que escreveu, tá? É um livro de poesias que eu tive a honra de receber autografado por ele. Sim. Esse livro eu esbocei na Sardenha, quando eu fui fazer uma temporada com um grupo de Brazilian Jazz, em outras palavras, bossa nova, né? E acabei esboçando lá e terminei aqui. Né? Pois é, então era isso, você contar para as pessoas que você vai estar aqui em algum momento na feira, vai estar exibindo o seu trabalho, cantando, porque ele também é um grande cantor.
e fazer uma pergunta para o Pasquale, né? Nossa, é enorme mesmo a satisfação de ter você aqui, o Ricardo, sem palavras, a gente foi premiado. E eu não posso deixar de perguntar para você sobre a linguagem digital, né? No que ela empobrece, no que ela emburrece, no que ela, não sei, engrandece a língua portuguesa. E que você comentasse um pouco sobre o poema do Oswald de Andrade, que foi citado aqui, Erro de Português. Só. Muito obrigada. Obrigado. Erro de português é aquela do índio, né? De quando o português chegou, o índio, se o português, se o índio tivesse, como é que é? Eu não lembro direito, mas se o índio tivesse... se tivesse chegado num dia de sol, né? O índio teria despido o português. Mas chegou num dia de chuva e o português vestiu o índio. Só lembrando, né, gente, que na época que ele escreveu se falava índio, né? A gente hoje não deve mais falar índio, é indígena, tá? Por que eu falo isso? Porque eu acho que não se deve... Não, porque os indígenas se ofendem se a gente fala índio, então a gente não deve falar para não ofendê-los, né? Mas nessa época ainda se falava. Caetano Veloso escreveu uma canção chamada Um Índio. Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante. Tratado, é uma maravilha, lindo demais. É um soco no estômago, né? É uma coisa de doido. Mas então, para responder a sua pergunta sobre a linguagem digital, o problema não é a linguagem digital, o problema é a monocultura. Se o sujeito só ficar naquilo, ele vai ter só essa linguagem. E aí a coisa vai ser complicada, né? Porque o mundo não funciona só nessa linguagem. O contrato de aluguel da casa em que você quer morar não vai ser escrito nessa linguagem do Zap, né? Ou na linguagem do sei lá o que, né? O texto que você vai ler no seu curso, do curso que você vai fazer, as obras todas que você vai ler, que você vai precisar ler, não são escritas na língua do Zap. Então, essa língua de hoje, desses meios de comunicação, que muitas vezes eu não entendo, às vezes eu recebo alguma coisa, eu não preciso perguntar o que é, porque sou velho, né? O Ricardo é um ano mais velho que eu. Um ano e meio mais velho que eu. Eu já fiz 70, você ainda vai fazer. Pois é. E eu sou velho, então essas coisas a gente demora para captar, né? Eu lembro no tempo do... Como é que chama aquele negócio? Era pelo computador, era o MSN, como é que chamava aquilo? E tinha um nome, sei lá. Eu sei que ainda os filhos moravam comigo, né? Não tinham caído no mundo, né? E tinha filho que já estava estudando fora e tal, não sei o que. Eu lembro que de vez em quando eu entrava, eles estavam conversando por aquele troço, né? Aí eu pedia licença, posso falar com seu irmão, sua irmã? Ah, tá. Aí eu sentava e escrevia. Aí o filho que estava do outro lado dizia, pai? Eu dizia, ué, como é que você sabe que sou eu? Ah, para escrever assim é você, né? Porque eu não sei escrever desse jeito, PQ, sei lá, esse troço, o não é, sei lá como é que é, e por aí vai. Eu escrevo tudo como se estivesse escrevendo um texto, né? Eu não tenho nada contra essa linguagem. As pessoas se comunicam assim, elas conseguem entender, é um código que funciona, mas não pode ser só esse código, senão o guarda-roupa fica com uma roupa só. E o guarda-roupa em que há uma roupa só é complicado, porque você vai a qualquer lugar com a mesma roupa, não dá, né? Você vai à praia com aquela roupa, vai ao casamento com aquela roupa, vai à igreja com aquela roupa, vai sei lá eu aonde com aquela roupa, não dá. Uma hora a roupa vai ficar
fora de sintonia. Eu não sei. Foi essa pergunta mesmo que você quis fazer ou você quis falar de inteligência artificial? Para inteligência artificial? Eu achei que você estava querendo, assim, eu até um pouco dentro de tudo que a gente já falou, eu acho legal a inteligência artificial, porque pelo menos é inteligência, né? A gente viveu um período onde não havia inteligência nem artificial, nem natural, nem de jeito nenhum. Agora, pelo menos, existe uma inteligência artificial, né? E saindo da brincadeira, eu acho que ainda é uma coisa muito nova, a gente precisa usar de uma maneira honesta. Quando usar, dizer que a inteligência artificial foi usada, né? Não fingir. Eu já vi gente, o ano passado, uma obra foi desclassificada do Jabuti porque foi usada a inteligência artificial e a pessoa não falou, né? E descobriram depois, né? Então, assim, eu acho que desde que a pessoa seja honesta e fala, olha, eu usei inteligência artificial para fazer isso, eu acho que tudo bem, não tem problema. E é preciso tomar cuidado com uma coisa, esse povo ainda a inteligência artificial mente muito, viu? Eu sou torcedor, eu gosto de futebol demais, e sou torcedor de um time chamado Juventus, Clube Atlético Juventus, lá de São Paulo. Time que enfrentou o Taubaté não faz muito tempo aqui, né? E um dia fizeram lá, o Juventus tem lá um canal no YouTube lá que fala do Juventus e tal, e os responsáveis pelo canal resolveram testar a tal da inteligência artificial, o tal do chat G, sei lá o que, GPT. E aí perguntaram pro troço lá, o que você sabe do Clube Atlético Juventus? Né? Você não tem ideia do que veio na resposta. Só faltou dizer que o Pelé jogou lá, foi nosso jogador, né? O Juventus foi campeão disso, daquilo outro, não sei o que e tal. Por lá, chama-se moleque travesso, por lá passaram fulano, beltrano, jogadores que nunca passaram por lá, né? E por aí vai, quer dizer, uma coisa absurda. E a gente publicou isso, né? Olha aí, né? Veja o que acontece com a tal da inteligência artificial. Eu recebi uma mensagem outro dia muito interessante, não sei se você recebeu, eu não lembro de quem, de uma escritora, não lembro quem foi. Porque se diz que no futuro os escritores não vão existir mais, porque a inteligência artificial vai fazer tudo, vai fazer poesia, vai fazer letra de música, não sei o que e tal. E aí alguém, essa pessoa escreveu assim, a inteligência artificial podia aprender a lavar a louça, a lavar não sei o que, e deixar que eu escreva, porque sabe, melhor a inteligência artificial dar conta dessas coisas, né, das coisas da casa e tal. Escrever é comigo mesmo, não com uma porcaria de um robô ou sei lá o que. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Viva o Vale do Paraíba! Viva Guaratinguetá! Eu sei que dizer isso aqui é perigoso. Viva Guaratinguetá! E viva o burro da Central. Viva o burro!